Hoje tá daquele jeito. Startup de IA recebendo chips da NVIDIA. Empresa descobrindo que IA não é Lego. Chip fotônico operando com luz. Starship atrasando a Lua, sonda da NASA caindo na Terra e ainda combustível espacial do futuro. E, o mais interessante, é que essas notícias parecem separadas, mas na prática contam a mesma história. O futuro da tecnologia depende de 3 camadas ao mesmo tempo. Primeiro, capital e infraestrutura. Segundo, engenharia real, e não promessa. Terceiro, capacidade de operar em ambientes extremos, seja dentro de um data center, seja no espaço profundo. Então, o fio condutor é que não basta ter ideia boa. Precisa ter hardware, integração e execução pesada? Exatamente. E isso aparece com muita força nas notícias de hoje. A IA continua avançando, mas cada passo exige mais energia, mais chips, mais dados e mais especialização. Ao mesmo tempo, a corrida espacial mostra que cronograma bonito não vence física, risco operacional e logística de missão. Começando pela startup. O que significa uma empresa nova de IA já nascer com investimento e acesso garantido a chips da NVIDIA? Significa entrar no jogo com uma vantagem brutal. A Thinking Machines Lab conseguiu não só atrair capital, mas também garantir fornecimento de chips da NVIDIA, que hoje são o recurso mais disputado do setor. Em IA generativa e modelos de fronteira, acesso à GPU não é detalhe, é capacidade produtiva. Quem tem chip treina mais rápido, testa mais hipóteses, corrige mais erros e chega antes ao mercado. Na prática, o mercado de IA virou uma combinação de software com cadeia de suprimentos. Durante muito tempo, startup era avaliada principalmente por talento e produto. Agora, também entra a pergunta: ela consegue computação suficiente para competir? Sem isso, a empresa até pode ter equipe brilhante, mas fica limitada em escala, latência, custo por inferência e velocidade de iteração. Ou seja, não é só ter pesquisadores bons, é ter energia elétrica vestida de silício. Boa definição. E tem mais uma camada. Quando uma startup fecha esse tipo de acordo cedo, ela sinaliza credibilidade para parceiros e clientes. Porque treinar modelo grande ou operar produtos de IA com milhões de usuários exige previsibilidade de hardware. Se faltar chip no meio do caminho, o roadmap quebra. Então o investimento mais garantia de NVIDIA é quase um atalho para ser levado a sério. Mas isso também não concentra ainda mais poder em quem já está perto das gigantes de chip? Concentra, sim. Esse é um dos grandes temas do momento. A IA parece software, mas está cada vez mais parecida com infraestrutura pesada. Isso favorece quem tem relacionamento com fornecedores, acesso a capital e capacidade de bancar custos enormes de treinamento e operação. A disputa deixou de ser só algorítmica. Agora ela é industrial. E aí entra a pesquisa da Cognizant, dizendo que IA plug and play é mito. Isso bate de frente com a propaganda de que dá para instalar IA na empresa em uma tarde. Bate totalmente. A ideia de IA plug and play vende porque parece simples. Você compra uma ferramenta, conecta seus dados e magicamente ganha produtividade. Só que a realidade corporativa é outra. Dados estão espalhados em sistemas diferentes, em formatos inconsistentes, com permissões confusas, qualidade irregular e processos internos que nem sempre foram desenhados para a automação. Uma empresa normalmente carrega anos de legado. ERP de um lado, CRM de outro, planilhas paralelas, documentos em pastas, APIs incompletas, políticas de compliance e departamentos com objetivos diferentes. Quando você tenta colocar IA em cima disso, descobre que o gargalo não é o modelo. É a organização dos dados, a governança, a integração
e a mudança de processo. Então, o problema não é a IA ser ruim. É a empresa não estar preparada para usá-la direito. Na maioria dos casos, sim. O valor da IA depende da qualidade do contexto que ela recebe e da forma como a empresa incorpora a resposta na operação. Se o dado chega errado, atrasado ou sem rastreabilidade, a saída da IA perde confiança. E sem confiança, ninguém automatiza decisão crítica. A empresa fica presa em piloto, demo bonita e apresentação para a diretoria. Por isso se fala tanto em arquitetura de dados, observabilidade, segurança, controle de acesso e medição de retorno. Implementar IA de verdade exige pipeline, teste, monitoramento e revisão humana, onde o risco é alto. Não é encaixar um botão com o rótulo Inteligência Artificial e esperar milagre. Isso ajuda a explicar por que tanta empresa fala de IA o tempo todo, mas pouca mostra transformação profunda. Exato. O mercado está saindo da fase do encantamento e entrando na fase da engenharia. E isso nos leva para a notícia mais futurista do pacote, o chip fotônico ultracompacto criado por pesquisadores australianos. Chip fotônico é aquele que usa luz em vez de elétrons, certo? Parece ficção científica. É isso mesmo. Em chips convencionais, a informação é processada por correntes elétricas atravessando transistores. Em chips fotônicos, parte do processamento pode ser feita com fótons guiados por estruturas ópticas minúsculas. A grande promessa é reduzir latência e consumo energético em certas operações, especialmente nas contas matriciais típicas de IA, que são o coração de redes neurais. Quando a notícia fala em operar na velocidade da luz, o ponto central é que o sinal óptico percorre o circuito de forma extremamente rápida e com vantagens importantes de paralelismo. Em algumas arquiteturas, luz de diferentes comprimentos de onda pode carregar fluxos distintos ao mesmo tempo. Isso abre espaço para computação muito densa e eficiente, desde que os problemas de fabricação, ruído, precisão e integração com eletrônica sejam bem resolvidos. Então esse chip não significa que todo computador vai virar ótico amanhã? Não. Esse é o ponto que precisa de calma. Avanço de laboratório não é adoção imediata. O chip fotônico é promissor, porque mostra um caminho para acelerar IA além dos limites atuais de calor e consumo dos chips tradicionais. Mas transformar isso em produto comercial envolve empacotamento, compatibilidade com software, produção em escala, tolerância a defeitos e integração com memória e controle eletrônico, que continuam fundamentais. Mesmo assim, é uma notícia importante porque revela para onde a indústria está olhando. A demanda computacional da IA cresceu tão rápido que já não basta miniaturizar transistores. O setor está explorando novas arquiteturas, fotônica, memória próxima do processamento, empilhamento 3D e aceleradores especializados. Em outras palavras, o futuro da IA pode depender de reinventar o hardware por baixo do software. Enquanto na Terra a corrida é por chip melhor, no espaço a corrida é por calendário. O relatório sobre o Starship realmente ameaça a volta à Lua? Ameaça, porque o programa lunar da NASA depende de uma cadeia muito complexa de entregas, e o Starship é uma peça central dentro dessa arquitetura. A versão lunar da nave da SpaceX foi escolhida para atuar como sistema de pouso humano. Se o desenvolvimento atrasa, não é só um fornecedor que escorrega. Todo o cronograma da missão fica pressionado, porque treinamento, integração, certificação, testes e janelas operacionais se encadeiam. O problema é que pousar astronautas na Lua não é parecido com lançar satélite comercial. É uma missão com requisitos extremos de segurança, redundância e validação. O veículo precisa demonstrar desempenho em voo, reabastecimento orbital,
operações confiáveis e perfis de descida e subida compatíveis com o ambiente lunar. Cada etapa adiciona risco técnico e calendário. Muita gente vê o Starship como algo que já voa. Então imagina que o resto é só acabamento. E essa é uma percepção enganosa. Voar é diferente de estar maduro para a missão tripulada crítica. Em engenharia aeroespacial, existe um abismo entre protótipo impressionante e sistema certificado para levar humanos. Você precisa acumular dados, corrigir falhas, provar repetibilidade, testar condições anômalas e demonstrar que os riscos residuais são aceitáveis. O inspetor-geral alerta justamente para esse descompasso entre ambição pública e maturidade real. Além disso, o programa Artemis depende de vários elementos ao mesmo tempo: foguete, cápsula, trajes, sistemas de solo, planejamento de missão e o lander lunar. Quando uma peça grande atrasa, outras ficam ociosas ou precisam ser remarcadas. Isso aumenta custo e complica a coordenação. Missão espacial não falha só por falta de tecnologia. Falha também por acoplamento de cronogramas. E, no meio dessas notícias gigantes, tem uma despedida silenciosa, a reentrada da Van Allen Probe A. Qual é a relevância disso? É uma notícia bonita porque lembra que ciência espacial também é sobre ciclo de vida das missões. A Van Allen Probe A foi lançada para estudar os cinturões de radiação da Terra, regiões cheias de partículas energéticas presas pelo campo magnético terrestre. Esses cinturões afetam satélites, eletrônica espacial e até planejamento de missões tripuladas. Entender esse ambiente ajuda a proteger hardware e melhorar modelos do clima espacial. Quando a sonda reentra na atmosfera, ela encerra fisicamente uma jornada científica que gerou dados valiosos por anos. É o destino comum de muitos veículos em órbita baixa ou degradada. Aos poucos perdem altitude por arrasto atmosférico e acabam queimando na reentrada. Isso também é importante do ponto de vista de mitigação de lixo espacial, porque remove um objeto que poderia permanecer como risco orbital. Então mesmo uma reentrada é parte da boa gestão espacial? Sem dúvida. Encerrar missões de forma previsível e segura é parte da responsabilidade orbital. E simbolicamente, a Van Allen fecha o ciclo. Ela estudou justamente um ambiente invisível, mas essencial, que influencia como desenhamos sistemas eletrônicos para sobreviver no espaço. Essa conexão com eletrônica resistente é até um bom gancho com a notícia do chip fotônico e com os desafios de hardware no espaço. E por falar em operar fora da Terra, o teste CryoFuel da NASA parece menos chamativo, mas pode ser enorme. O que está sendo testado ali? O CryoFuel trata de um dos problemas mais difíceis da exploração espacial de longo alcance: reabastecer sistemas com propelentes criogênicos, como hidrogênio e oxigênio líquidos, sem perder desempenho nem segurança. Esses combustíveis precisam ficar em temperaturas extremamente baixas. No espaço, controlar evaporação, pressão, ebulição e transferência do fluido é tecnicamente complicado, porque o comportamento do líquido muda em microgravidade. Se a NASA dominar esse tipo de abastecimento, abre caminho para landers mais flexíveis, depósitos orbitais, missões mais longas e arquiteturas menos dependentes de lançar tudo pronto da Terra. Em vez de mandar uma nave completamente abastecida desde o início, você pode imaginar etapas logísticas. Um veículo leva combustível, outro recebe, e a missão ganha alcance e eficiência. Parece o equivalente espacial de criar postos de combustível no caminho. É uma analogia boa. E ela mostra por que isso importa tanto. Hoje, lançar massa da Terra é caríssimo.
Qualquer tecnologia que permita distribuir suprimentos depois do lançamento reduz limitações de projeto. Para missões lunares e, no futuro, marcianas, logística orbital e de superfície pode ser tão decisiva quanto o foguete em si. Não é exagero dizer que reabastecimento no espaço é um dos pilares para transformar a exploração esporádica em presença sustentada. Também existe uma ligação direta com o Starship. Muitas arquiteturas ambiciosas imaginam transferências de propelente em órbita para viabilizar missões grandes. Então, quando vemos a NASA testando Cryofuel e, ao mesmo tempo, preocupações com atrasos em sistemas de pouso e logística, fica claro que a fronteira espacial não depende de um único veículo milagroso. Ela depende de uma cadeia inteira de tecnologias complementares. No fim, as notícias de hoje parecem contar uma mesma lição em dois mundos. IA e espaço só avançam quando o bastidor funciona. Perfeito. Na IA, o bastidor é chip, integração, dados limpos e arquitetura de produção. No espaço, o bastidor é cronograma realista, combustível, ambiente orbital, certificação e operação confiável. O discurso de futuro continua sedutor, mas o que separa a promessa de transformação é infraestrutura. E infraestrutura quase nunca é glamurosa, mas sempre decide o jogo. Então, o resumo é: startup de IA mostra que acesso à GPU virou vantagem estratégica. A pesquisa corporativa derruba o sonho do plug and play. O chip fotônico aponta para uma nova era de hardware. O Starship pressiona a agenda lunar. A Van Allen fecha uma missão histórica. E o Cryofuel pode viabilizar abastecimento espacial do futuro. Exatamente. Se você olhar com atenção, tudo converge para a mesma pergunta: como transformar avanço científico em sistema confiável e escalável? Essa é a pergunta que define as próximas grandes empresas de IA e também as próximas grandes missões espaciais. Agora conta pra gente nos comentários. Qual dessas notícias foi a mais impressionante para você? A corrida por chips de IA? O chip fotônico? Os atrasos do Starship? A reentrada da sonda? Ou o reabastecimento criogênico no espaço? E sobre qual tema você quer ver um próximo vídeo mais aprofundado?